Galera, lançou o trailer do Mario e foi simplesmente sensacional. Vendo o trailer do Mario me deu muita vontade de colorir o Mario e eu ia colorir num padrão tradicional, cores do Mario, uma coisa bem fofinha, mas lembrei que estamos na época de Halloween, então eu pensei, por que não transformar o Mario em uma figura de terror? Eu fui acrescentando vários elementos de terror. Inicialmente eu ia levar pro lado de Chuck e depois eu acabei acrescentando outras coisas. Eu não acrescentei outras coisas, eu já comecei com as coisas bem diferentes na parte do olho. Eu alterei o olho do Mario e coloquei o fundo na carne viva. Para deixar esse efeito de carne viva, eu fiz subtons de tons de vermelho, deixando a borda mais clara e a parte do meio mais escura. Chega a ser um vinho praticamente preto para dar profundidade. Depois que eu fiz isso, eu preguei com grampo algumas partes para dar esse efeito, né, que o olho tá realmente dilacerado. E para fazer esse efeito de grampo, eu peguei o fundo preto com o meio cinza, que dá esse efeito de profundidade, parece um grampo de verdade, gente. Olha que efeito legal de grampo que dá. Eu aprendi sozinha, mas é um efeito muito legal. Eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando truques de efeitos de Halloween em desenho para vocês. Então eu posso ensinar como fazer ferida, como fazer efeito de olho. Se vocês for ver, eu fiz um efeito de olho muito legal nesse do Mario, que eu posso ensinar passo a passo, efeito de grampeador, efeito de costura, enfim. Eu acho que eu vou fazer um especial assim para ensinar, igual a gente vê de maquiagem. Estou fomentando essa ideia para ver se vai dar bom na minha cabeça. Tem que dar bom na minha cabeça para aí eu conseguir vir e trazer para vocês. Na questão da boca, né, do Mario, eu pretendia fazer um sorriso forçado e aqui grampeado, quase igual aquele amigo da Coraline que a outra mãe faz com ele. Só que aí no meio tempo eu achei que não ia ficar legal, porque eu fiz duas camadas assim mais finas e eu tive uma noção de como ficaria e não me agradou. O que eu fiz? Eu fiz uma linha mais grossa, só assim demarcando esse sorriso forçado, e aí eu grampeei ao longo da boca. Isso deu um efeito de uma boca assim, tipo fechada, só que forçada pro sorriso. É mais fácil de fazer e eu acho que com o contexto geral ornou mais, porque eu dei muita ênfase pra parte do olho. Tanto esse olho que eu já fiz na carne viva que vocês estão vendo, quanto o outro. O outro eu ainda não fiz, mas eu também caprichei. Nessa dá um efeito muito elemento no rosto. Então, como eu dei um efeito de terror mais puxado pro olho, eu preferi deixar a boca uma coisa mais simples, fechadinha, grampeadinha, tá tudo certo. Na parte da roupa dele, eu cogitei não colocar as cores da roupa do Mario, que é um macacão azul escuro, a blusa de baixo vermelha, a luva branca e o sapato preto. Eu realmente cogitei não colocar essas cores e colocar as cores do Halloween, tipo, reduzir a preto e laranja. Então, caso a blusa de baixo dele seria aquelas blusas listradas de laranja e preto. E na parte de cima, provavelmente eu faria um macacão preto com subtons cinza, para não ficar tudo uma única coisa, né? Só que aí eu achei que ia perder um pouco a identidade do personagem. Então alguma coisa do personagem eu tinha que preservar. E aí eu decidi preservar a parte das cores dele. E aí nessa questão das cores eu acrescentar coisas. No caso eu acrescentei no macacão, que eu acrescentei algumas feridas ao longo do macacão dele, que foi o que eu mais fiz. Porque igual eu falei pra vocês, a ênfase estava no olho. Eu não queria que nada brilhasse mais do que o olho, sabe? Então foi basicamente isso que eu fiz. Depois que eu peguei o macacão, né, com as bordas escuras, tudo bonitinho, eu fiz essa questão de profundidade e aí eu vim fazendo as feridas. Para fazer a ferida eu venho com um tom claro, porque as bordas normalmente do machucado é mais claro. Então eu prefiro fazer toda a delimitação de vermelho claro e depois eu faço os subtons mais escuro. Para fazer a parte do subtom, igual eu estou falando para vocês, o que eu faço? Eu pego um vinho, igual vocês estão vendo aí, faço meio e dou umas batidinhas com pincel desfoque. Mas assim, é batidinhas, tá? Não é arrastar, porque se você arrastar ele vai sumir. É realmente batidinhas. Depois que você faz isso e tem a parte de fora demarcada, meio demarcado, a gente vai fazer a parte bem do meinho preto
para dar mais profundidade. Dessa vez eu já vim com preto. Lá na parte do olho eu fiz subtons e finalizei com vinho escuro. Nesse aqui eu já vim com preto, mas é por conta do próprio macacão do Mário, senão ia se perder. Porque no caso de cores ali, o azul tava concorrendo. Tava concorrendo tanto que eu decidi criar uma nova camada, pegar um azul mais claro. E aí eu vim fazendo o contorno dos machucados. Tanto para dar mais ênfase pro machucado, quanto eu também acho que dá um efeito de relevo. Essa borda clara, assim. Eu acredito que sim. Para não perder, né, a tradição do que eu tô fazendo aqui no Mário, eu acrescentei vários grampos ao longo da roupa, na parte que tinha machucados, e fiz aquele efeito no centro de cinza para dar profundidade. Nós temos aí um Mário todo grampeado. Eu acho que ainda dava para ter feito mais, só que eu acabei não querendo fazer. Na hora que eu tava fazendo, eu até cogitei fazer pedaços realmente arrancados da parte do Mário, ou fazer assim uma emenda, sabe? Tipo, metade do braço dele, uma parte do braço dele com a parte do osso exposto. Mas aí eu achei que tava bem exagerado, assim. Eu já tentei exagerar até no botão dele, que eu fiz essa parte com detalhes de rosto, que lembra muito a parte do Jack, o Estranho Mundo do Jack. Eu até tentei fazer o semblante mais fechado, mas no final das contas não ficou legal. Eu falei, tá, ok, chega de efeitos, né? Tá ótimo desse jeito, aqui uma carinha de Halloween, tá tudo certo. E aí vem a parte do olho. No outro olho eu fiz um olho vermelho, aumentei o olho do Mário bastante. E dentro ali na parte do fundo, que seria o olho dele, eu fiz um redemoinho com um pincel bem fino em 1.1 branco. Depois que eu fiz isso, eu tirei o excesso. Nós temos um olho de um jeito e outro olho de um outro jeito. Para finalizar, eu vim pintando a parte do sapato e fazendo toda a parte do contorno. Tem a parte do rosto dele, que é a parte da cor dele, né? Que eu também peguei uma cor base. E depois que eu peguei essa cor base, eu escureci. Antes de fazer isso, eu vim para a parte do cabelo, que é só a parte aqui do canto, não tem muito o que fazer com relação a isso. E aí eu pintei ele. Ele ficou um pouco amarelado? Ficou, mas isso não vai pesar. Porque no final eu vim acrescentando avermelhados, né, para a parte dos machucados, que são subtom. Fiz isso, depois eu esfumei só com uma batida, que senão ele esfuma demais. E eu ainda vim com um tom mais escuro para fazer o contorno. E aí eu peguei um contorno bem escuro para fechar mais o tom, deixar mais escuro, deixar mais bizarro o subtom. Então eu peguei um subtom mais esverdeado, que na minha cabeça dá esse efeito. A luva branquinha do Mário tava me incomodando, então eu vim com cinza escuro. Fiz toda a demarcação que eu queria e esfumei. E, gente, olha esse Mário sensacional. Depois disso, do fato de eu ter esfumado, eu tirei a borda para ficar bem recortado, que eu gosto, né? Detalhes, detalhes. E aí vem a parte do fundo. Inicialmente, eu ia fazer um fundo preto só ao redor dele e esfumar. Não gostei de como ficou esfumado. Depois, eu cogitei fazer só uma parte de sombra mesmo. E no final eu fiz esse efeito aí que vocês estão vendo, que é de TV. Um efeito mais chiado, eu acho que deu um efeito mais bizarro no final das contas. E eu gostei de como ficou. Pra finalizar, eu tirei o excesso, pintei o M de vermelho. E esse aí foi o resultado que vocês estão vendo do Mário, do efeito do Mário. Eu gostei muito de como ele ficou. Acho que isso acabou me animando para trazer outros personagens na versão terror. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui no link da descrição tá o curso de Bispaint para vocês aprenderem a editar. E até o próximo vídeo.